Boa noite, pessoal. Ei, Leila. Boa noite. Chovendo desse jeito, ninguém vai sair de casa hoje, hein? Todo mundo assistindo a live. Tô só gravando aqui o título. Eu não sei colocar, fixar. Deixa eu publicar aqui. Ei, Fábio. Boa noite, pessoal. Ei, Marquinho. Boa noite. Começar a nossa live de sábado chuvoso. Vou me apresentar para quem não me conhece e também quem vai ver depois. Meu nome é Carolina, eu sou psicóloga, trabalho além da terapia com orientação de carreira e profissional. E mais ou menos a cada 15 dias eu convido um profissional que é apaixonado pelo que faz para contar sobre a carreira dele. Então, a ideia é desmistificar aquela coisa de que eu formei na profissão X, no curso tal, e eu vou seguir aquilo a minha vida inteira e o caminho é único. Muito pelo contrário, existem vários outros caminhos. Hoje a gente vai conversar com o educador físico, que é o Fred, que é um professor que eu gosto muito, vou chamar ele aqui daqui a pouquinho. E só para contar um pouco, o Fred é um professor que eu já mudei de academia para poder trazer ele fazer a aula dele. E eu acredito muito que o amor que ele tem pela profissão, pelo que ele faz, é transmitido para os alunos dessa forma e faz com que a gente vá atrás dele também. Então isso é essencial. Ele entrou aqui, eu vou convidá-lo. Ei, Paula. Ô, Leila, você pediu para participar, hein? Vou te chamar, hein? Fred, chegou um convite seu aqui. Deixa eu convidar o Fred. Ei, Carol, Oi, tudo bem? Boa noite. tudo Ó, bem? a Boa Leila tá falando que noite. não sabe mexer aqui, mas me mandou um convite. Leila não quer nem saber, eu vou te chamar depois, hein? Tem dessa não. Não pedir desculpa, não. Ei, Chama ela para Marilinha, participar, né? Chama ela para quase participar que eu com a gente. chamei. Fred, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu tava aqui contando de novo a história, que eu saí de uma academia e fui para outra só para fazer a sua aula. E o Foi tanto mesmo? foi, e o tanto que é visível, né? O fato de você gostar de fazer o que você faz e o tanto que você traz isso para os alunos. Então, que esses são os motivos de eu querer te chamar aqui para participar com a gente. Você faz o quê? Ah, eu só tenho a agradecer, Carol. Eu fico muito feliz, né, de estar aceitando esse convite e saber também que, né, você teve, né, você saiu da Street para Fanfit para vir pedalar. Eu falo que a gente não perde nada em fazer as coisas bem feitas e ser profissional, né? É verdade. E fui e voltei. Ó, o Wilson já está aqui falando isso aí, é fera. E o Fred, eu vou começar a nossa live fazendo a pergunta clichê, a pergunta do quadro, que é: Fred, você faz o quê? Conta pra gente quem é você e o que que você faz. Então, vamos lá. Então, Carol, sou professor de educação física, tá? Comecei na área como um atleta. Eu sempre gostei muito de esporte e aí eu comecei como um atleta de natação Olha, e comecei a gostar do que estava fazendo, com aquela quantos paixão anos isso? Junto com a faculdade? Já não. Como é que foi? antes da faculdade. Olha. Eu comecei assim, eu sempre fui muito gordinho quando criança. Uhum, Então eu sempre gostei muito do esporte. O esporte para mim sempre foi muito inclusivo. E uhum. eu tive que superar os meus limites pelo fato de ter ser pouca gordinho, acima do peso. E eu queria sempre participar. Então, eu fui atleta do Minas de futsal durante 4 anos, dos meus 12 até os meus 16 anos. Depois eu pratiquei basquete 2 anos no Sírio-Libanês. E Uhum. depois no meio de estudos de terceiro ano, eu participei de jogos estudantis. E logo depois eu conheci a natação com 18 anos. Eu comecei a nadar e fui até os 24, onde eu fui campeão mineiro. E aí eu comecei a dar aula para criança e assim eu comecei na profissão. Eu comecei a dar aula na época ainda não se exigia formação, então eu comecei Uhum. a passar o que eu tinha de conteúdo para os meninos e comecei a treinar. Quando eu vi, na época eu fiz um curso chamado CEDEF, que é um curso de formação em educação física. Eu fiz para hidroginástica. Uhum. E aí eu comecei a dar aula de hidroginástica também. Legal. Aí arrastei isso até em 2003. É Quando porque sa... nessa época
podia, né? A gente não precisava ter o curso de educação física até para trabalhar em academia. A gente viu por muito tempo isso acontecer, né? Em 1998, a lei foi sancionada que educação física, a partir da sanção da lei, iria ser considerada profissão. Até então não era profissão, né? Uhum. Então, aí, em 98 foi sancionado, em 2003 ela entrou em vigor. Então, quando ela entrou em vigor em 2003, todo mundo de 98 para cá teria que ter formação em educação física. E aí, como eu fiz esse curso, eu dava aula de hidroginástica e natação, que era o meu forte na época. Aí eu peguei e fiz 2 vestibulares na Federal, mas não passei assim por 0,25, 0,5, coisa pouca. Na Federal não tinha muita opção, era só na parte da manhã ou da tarde, não tinha opção noite, né? Eu tinha que trabalhar e tudo. Aí eu atrelei mais um pouquinho, falei assim, eu vou tentar faculdade particular. E na época a Estácio de Sá estava abrindo aqui em 2003, foi onde eu fiz a prova para Estácio de Sá e comecei a cursar Educação Física. Aí cursei de 2003 a 2007. Fui da primeira turma de Educação Física da Estácio de Sá. Olha. E você não tinha dúvida, era isso que você queria, né? Já foi direcionado desde a sua juventude, ou tinha? Então, tinha, Carol. Tinha. É muito louco. Assim, como eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui muito vidrado com esporte. Eu acho que pelo fato também de eu ser gordinho, imagina uma criança de 11 anos que pesava 110 quilos. Nossa. Era, mais ou menos o que eu vivi, assim, então, na época. Então, eu sempre fui muito... Eu imaginava na época que o esporte iria me incluir nas coisas que eu precisaria para fazer. Então, eu entrei de cabeça. Mas eu estudei a vida toda para fazer medicina. Olha. Eu e meu irmão do meio, a gente estudou a vida toda para fazer medicina. Aí ainda tinha aqueles testes vocacionais na época, não sei se tem hoje. Tem? A gente não é teste vocacional, né? Mas a gente aplica teste, assim, voltado à área profissional. Na época eu lembro que eu fiz um teste vocacional, aí deu biologia e educação física. Uhum. Aí eu falei assim, não, esse negócio tá errado, eu tenho que fazer medicina. É medicina que eu estudei. Aí eu fui para fazer o vestibular, aí na hora de fazer a inscrição pro vestibular, eu fiz a inscrição em educação física. Acho que também muito motivado pelo esse amor pelo esporte que eu sempre tive, sempre carreguei. E foi positivo. Você emagreceu fazendo esporte? Você contou que você era uma criança gordinha e você emagreceu. Não, então isso reforçou o esporte para você, né? Eu saí de uma criança, 11 anos, pesava 110 quilos, aí eu comecei com o futsal, aí fui para o Minas, preparação física. Eu cheguei com 18 anos, eu cheguei com peso de 82 quilos. Aí foi onde eu entrei para basquete, depois a natação veio, né? E eu consegui manter os 90 quilos até mais ou menos 2017. Aí depois eu parei de nadar e aí comecei um processo de ganhar um pouquinho de peso, porque na época eu nadava mais ou menos uma média de 10 quilômetros por dia. Sim. Então o gasto calórico é muito alto. Para treinar e ser atleta, né? Muitas vezes as pessoas não sabem como é que funciona, né? Eu lembro, eu nadei muitos anos e logo depois da minha aula tinha a turma do pessoal que nadava para competir. Eles nadavam 3, 4 horas direto todos os dias. Era isso. Eu nadava de 1 da tarde até as 18, todos os dias. Então, assim, tinha um gasto calórico de umas 9.000 calorias, consumia 7. Aí quando você para de treinar, mas você continua consumindo, né? Então eu ganhei um pouquinho de peso. E aí tem um pouquinho tem que estar sempre controlando com a alimentação, sono, treino, e aí a gente vai levando. Mas é uma paixão. Olha que legal, o esporte, a sua vida, de uma forma ou de outra, as escolhas que você foi fazendo ao longo da vida te levaram a escolher a educação física. Você teve a dúvida, você queria também medicina, mas o esporte teve uma função social e de saúde também na sua vida que fez com que te direcionasse, né? Sim, sim. Eu até brinco, eu até falo que a melhor educação que existe é pelo esporte. E o país, infelizmente, não a utiliza, porque aí você vai começar a formar indivíduos mais inteligentes e questionador do sistema. Então, aí eles optam em manter igual tá.
Uhum. A escola, por exemplo, poderia incentivar muito mais, né? E o que que é a educação física hoje na escola? É um momento da brincadeira, né? Os meninos muitas vezes não levam a sério. Não tem essa. Seria uma boa oportunidade de entrada para criar essa consciência, né? Sim, e hoje em dia, praticamente a educação física escolar, ela é obrigatória só nas escolas particulares, né? Nas escolas públicas, ela não é mais obrigatória. Então, Olha. então tem escolas públicas que nem têm essa disciplina, Uhum. sendo que eles poderiam fazer uma política assim, se você pensar nas escolas públicas, nas UMEI, nas escolas municipais, o menino ficar na parte da manhã ou da tarde em estudo, e Uhum. o segundo período ele ficar só com esporte, né? Uhum. Eu acho que seria aumentar o número de pessoas para você tirar para os esportes olímpicos, que você ia ter uma demanda maior, seria tirar os meninos das ruas, então seria diminuir a questão do tráfico e essas coisas que a gente sabe que tem, Uhum. né? Poderia, né? A gente teria É, vantagem em cima de tudo, né? sim. Legal. E aí, Fred, você foi para a faculdade. Como é que foi o curso? O que que você descobriu no curso? Então, cheguei no curso bem assim, certo do que eu queria fazer. E na minha vida eu sempre fui muito determinado, Carol. Eu sempre falei assim, eu pego para fazer uma coisa, ou eu faço bem feito, ou eu não faço. Então Uhum. foi assim no futsal, foi assim no basquete, foi assim na natação, e foi assim durante minha vida toda no estudo. Então quando eu entrei na faculdade em 2001, a Estácio de Sá tinha uma política lá que era assim, o primeiro e o segundo aluno de cada curso, Uhum. contando todos os períodos, manhã, tarde e noite. Então você teria que ser o melhor do curso inteiro e o segundo melhor. Você trabalharia você ganharia uma bolsa de 50% e uma bolsa de 25%. Não tinha FIES, não tinha nada, né? Na época vestibular Nada, ainda. Era nada. federal, tinha poucas faculdades particulares, né? Isso. Aí eu lembro que na época de 2000 estava começando essa questão do FIES, estava bem no início, mas era muito difícil de conseguir. Então, com o dinheiro que eu trabalhava, eu pagava a faculdade. Então eu sabia assim, que era uma coisa que eu não poderia brincar e nem protelar, porque, querendo ou não, o sustento estava saindo do meu bolso, eu sabia o quanto que valia aquilo que eu estava fazendo, né? Uhum. Então, graças a Deus, pelo empenho, pela determinação que eu sempre tive, eu estudei os 8 períodos da faculdade de com bolsa, 4 períodos como melhor aluno e 4 períodos como segundo melhor aluno. Olha, que ótimo. Então, eu consegui concluir meus estudos, inclusive lá na Estácio tem fotos minhas recebendo prêmio, premiação, tudo mó legal. Que legal. É muito orgulho, né? Valeu o Ah, esforço. demais. Demais. E no curso eu descobri realmente que era isso que eu tinha que fazer. Demorou É, muito tempo, porque tem gente que entra na faculdade e só se descobre lá no meio do curso, sofre um pouquinho no início pela indecisão, outros não, né? Bem no início já descobre. como eu acho que como eu demorei 2 anos para começar a cursar educação física, Carol, eu entrei muito bem determinado. Então, desde o início eu já sabia que eu queria ser aquilo. A Uhum. única coisa que mudou no percurso é que eu queria fazer a faculdade, da faculdade direto para um mestrado, um doutorado, que eu queria mexer com a parte acadêmica. Olha. Eu não queria trabalhar com questão de aula de academia, personal, não. Eu queria trabalhar com a parte acadêmica, produzir conteúdo, uma coisa que eu sou apaixonado. Uhum. Mas no meio do caminho eu acabei tendo minha filha muito precocemente, minha filha hoje está com 17 anos, e aí eu tive que tomar um outro rumo. Uhum. E na época eu tinha que pensar mais na questão do sustento dela, da casa, essas coisas todas. E aí eu acabei optando então pelo ramo do fitness, né? Então eu trabalhei com fitness, eu trabalhei com todas as modalidades que você pensar. Eu só não trabalhei com dança Uhum. e com luta, que eram coisas que eu não me identificava muito, não. Uhum. Inclusive o ritmo para dançar ó, Aí nós vamos ter que te chamar para aula de axé, então. Falar com o de Gustavo. jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas aí eu Desculpa. passei pela musculação, hidroginástica, natação para competição, futsal, jump. Na época tinha umas empresas que credenciavam que chamava Body System, Fit Pro, que era Jump Fit, o Body Combat, Body Balance, tudo eu fiz, tudo eu passei.
É, E você não imaginava, você foi aberta às oportunidades. Porque eu imagino que tem professor que fica mais limitado, ele preso em determinadas modalidades, por uma questão de escolha mesmo, e não abrir muito para essas oportunidades. Mesmo aquilo que você não gostava tanto que é a dança, você tinha uma consciência daquilo, não é que você não se abria. Você se, sim. né? O que eu acho legal pautar assim para o pessoal que está começando no início, acho que quanto mais você abrir o seu leque, Uhum, melhor. Então, por exemplo, no início eu trabalhava com natação, uhum. hidroginástica, spinning aquático, musculação, aulas coletivas, jump, step, gap. Então, olha só, já listei 8, mais É. outras coisas. Então, assim, eu tinha um leque grande. Então, quando um profissional, quando um dono de academia, um empresário vai contratar um profissional, quanto maior for o seu leque de possibilidades, a maior a tendência é ele ficar com você. Aham. Porque você ser um profissional específico no início de carreira é muito difícil. Mas eu também aconselho que à medida que você for caminhando na carreira, que também você vai se especializando em uma, duas ou três. Porque também Ah, se você ficar com um leque muito grande ao longo da carreira, acaba que você não vai ser tão bom em tudo ao mesmo tempo. É aham. impossível, né? É o que eu fiz. Eu comecei com 10, com um leque com 10 possibilidades, e eu fui encurtando esse leque, encurtando, e hoje eu trabalho com duas modalidades, que é o personal training e o ciclismo indoor. Que nem existia quando você entrou na faculdade da forma como existe hoje, né? Ou É, existia, não era tão divulgado. em 1995, o criador do spinning, porque só para o pessoal entender, o spinning é uma metodologia dentro do ciclismo indoor. Hum, Então, por exemplo, ciclismo indoor, aí eu tenho a metodologia spinning, eu tenho a metodologia Schwinn, a metodologia RAD, a metodologia ROC. São várias empresas que criaram as metodologias. Então, o spinning foi a primeira criada. Um rapaz chamado, um atleta chamado Johnny D, ele era atleta de ciclismo e na cidade dele, lá nos Estados Unidos, tinha um período de muito frio, e ele não conseguia treinar na rua. Então ele desenvolveu, junto com a empresa americana, ele desenvolveu a bicicleta que a gente conhece hoje como bicicleta de spinning, né? Que na verdade é o ciclismo indoor. Ele desenvolveu aquela bicicleta para ele conseguir treinar em casa, para ele não perder rendimento, porque o frio atrapalhava os treinos. E na mesma época a esposa dele também ficou grávida e ele queria ficar próximo da esposa e do filho. Então ele veio e criou essa metodologia, e junto com a empresa que criou as bikes, eles pegaram difundir essa metodologia para o mundo todo. uhum. Então, o primeiro curso que chegou aqui em 1995 no Brasil foi o spinning. Em Belo Horizonte, ele chegou em mais ou menos em 98, 99. Os primeiros cursos em Belo Horizonte que nós tivemos. Então, era um pouquinho diferente do que a gente vê hoje de metodologia de ciclismo indoor. Entendi. A gente acha que spinning é tudo, né? E não pensa como é que É. começou. Acha que apertou um botão, de repente todas as academias têm spinning. Pois é. E assim, e querendo ou não, eu até falo assim, de todas as modalidades de aulas coletivas de academias, o ciclismo é a que mais perdura. Você vê assim, teve um tempo do jump, o jump caiu, sumiu, aí veio o axé, sumiu, veio outro tipo de dança no lugar, depois veio veio o gap, que é o glúteo, abdômen e perna, aí depois veio a época dos body system, body combat, body não sei o quê, aí sumiu também, aí depois aparece o treinamento funcional, que nada mais é do que o circuito antigo, Aham. né? Então, assim, você fala assim, chegou o CrossFit, uma coisa muito nova. Não é, o CrossFit não é nada novo. O CrossFit É muito rápido o CrossFit, né? o cara pega calistenia, que calistenia é treino com o peso do próprio corpo, tá? Uhum. Aí o cara pega algumas coisas de treinamento funcional, alguma coisa de treinamento militar, e monta tudo, engloba tudo, cria o CrossFit. Então, que na verdade ele desenvolve a metodologia à base do que já existe, cria uma, patentia e começa a vender, né? Então, assim, a área fitness vive muito disso. Coisas novas assim mesmo, só em questão de estudos, né? Mas, assim, de modalidade, Eles reinventam, né? Pega e dá reinventa. uma roupinha nova para aquilo ali.
É isso aí, essa é a ideia. Legal. Aí você descobriu o spinning, o bike indoor, né? Falei certo? Não, qual que é o nome certo? Ciclismo indoor. Ciclismo indoor, isso. Descobriu. Foi amor à primeira vista ou não? Não, foi. Foi. Foi porque eu dava aula desse tanto de modalidade, e aí o coordenador falou assim: vamos trabalhar com ciclismo indoor? Na época era spinning mesmo, Coordenador da academia que você da trabalhava. academia. Academia, na época eu estava na academia Corpo a Corpo, que fica ali no Aham. bairro Nova Suíça. O Marcelo era o coordenador lá, me fez o convite, e eu, sem ter uma vivência, know-how assim, fui para dar a primeira aula, sem ter curso, sem ter nada. Isso em Aí, 90 e quê? 90 e... isso em 2002. Ah, tá. Porque já tinha mais academia em BH, né? Porque eu lembro que era só Isso. corporate. Era só a corporate lá no contorno, né? Tinha outros, mas assim, eram bem menores, né? Aí depois a coisa da academia começou a dar um boom muito grande, né? Aí em 2002 eu comecei, dei minha primeira aula de ciclismo indoor, que na época era o spinning mesmo, era praticamente a única metodologia que tinha no mercado, né? Aí eu falei assim, "Nó, é isso aqui que eu quero fazer." E aí eu comecei a investir em cursos, em estudos, em ler mais, em programas para melhorar a montagem de aula, e a gente vai evoluindo, porque o mercado fitness, eu falo que a gente é igual médico. Eles falam assim, Hum. médico nunca vai parar de estudar. Então, preparem, porque educador físico também nunca vai parar de estudar. Então você já quebrou aí uma fantasia, que é eu entrar na faculdade, são 4 anos, né? Fazer meus 4 anos e Isso. acabou, e eu vou trabalhar em academia e pronto, nunca mais. Não é É, assim? acabou. Não é. Porque o que acontece? Como a gente é profissão desde 98, é uma profissão muito recente. Então, a parte fitness, ela vem em constante mudança. Então, por exemplo, se você pegar um exemplo, até uns anos atrás, falava assim, se você comer ovo, você vai passar mal. Você podia comer 2 ovos, acima de 2 ovos, você ia passar mal. Hoje a gente já sabe que hoje o ovo é o melhor alimento. Então, você pode comer 30, 24 ovos, 30 Você vê ovos por Alexandre dia. Barbosa come 30. Então, assim, essas coisas vão caindo por terra à base de estudos e vai avançando. Então, assim, se você não acompanhar os estudos, se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Então, se você sempre trabalhar ainda assim, aqui, hipertrofia é 3 séries de 8 a 10. A força são 3 séries de 15 a 20. Balela, não existe isso não. O cara tá para trás. Hoje é Uhum. tudo muito misturado. Hoje a gente trabalha, hoje você pode fazer tudo de tudo, só que de acordo com o seu objetivo, eu vou controlar a intensidade e o volume do seu treino. Independente se eu vou usar série são 4, são 3, são 2, 10, 15, 20, aí eu tenho que pensar em intensidade e volume. Ou seja, Basicamente é fazer isso. uma ficha não é simples, né? Não é só fazer uma ficha, não é só senta e faz. Não, Eu vi até que no seu descritivo lá do serviço que você oferece, você coloca lá, me diz seu objetivo que a gente vai junto, né? Eu monto o seu treino. E é isso, é importante você saber qual que é o objetivo, né? o objetivo é fundamental, porque né, no primeiro contato com a pessoa fala assim, Fred, eu não gosto de academia, eu quero treinar em casa. Tudo bem? Como é que eu tenho que fazer para entregar resultados para a pessoa treinando em casa? Primeiro, ela vai treinar com o peso do corpo. Então, tem que pensar nisso tudo. Aí tem que pensar o seguinte, tem lesão, não tem lesão? Tem que ver questão postural, tem que ver uma avaliação mais bem detalhada, às vezes por fotos, às vezes por bioimpedância, ou aplicômetro, biometria, essas coisas todas. Então, quanto mais detalhado for a avaliação do aluno, melhor o programa vai ficar para ela. Então, é por isso que é individualizado. E como é que você começou com o personal trainer e esse trabalho individualizado? Ele também foi aos poucos, né? Foi aos poucos. Eu acho que todo mundo que for pensar em começar com personal trainer, você tem que começar em salão de musculação. Não tem jeito. Você tem que passar pelo salão de musculação e tem que passar por aulas coletivas. Não tem como. Porque normalmente o que acontece? Pelo salão de musculação você vai começar a tomar um know-how de trabalhar em salão. Até mesmo a dinâmica de administrar o aluno ali dentro. Por que as aulas coletivas? Porque normalmente na aula coletiva é onde você vai captar o seu aluno de personal. Vai criar confiança, né? Mostrar credibilidade. Porque o que acontece? Normalmente a pessoa que gosta da musculação,
ela possivelmente não vai ser um cliente em potencial, porque ela já gosta. Ela já vai ter o ato de treinar, ela não vai ter dificuldade. Já a pessoa que não gosta, ela gosta da aula coletiva, esse é o maior cliente potencial que a gente tem. Porque aí a gente consegue tirar ele e mostrar para ele os benefícios que o treinamento de força faz. Porque o treinamento de força, que a gente chama de musculação, mas não é só musculação, calistenia é treino de força, treinamento funcional é treino de força, o treinamento em casa é treino de força, tudo dá pra gente trabalhar treinamento de força. O que acontece? O treinamento de força hoje, ele é o mais fidedigno de todos que existem no mercado. Se você fizer qualquer modalidade sem fazer um treinamento de força, fatalmente você vai lesionar, ou você vai ter déficit de performance, porque sua musculatura não está preparada, suas articulações não estão preparadas para tal. Então, você vai, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que cair num treino de força. Seja em casa, seja numa musculação, seja num treino funcional, mas você vai ter que fazer. Não tem como, isso aí não tem como fugir, não. Uhum. A Leila está até falando aqui, ó, que o spinning é esporte, o esporte da minha vida é o spinning, meu sonho é voltar, mas com o desgaste da patela, grau 6, não dou conta nem de andar, tem dia. Aí, quando você estava falando sobre essa... Pode falar, desculpa. É Leila, né? Leila que ela chama, né? Ô Leila, depois se você quiser, eu tenho algumas dicas top para te dar. Você pode me chamar também, né, Carol? Pode me mandar um direct também. Lá. Porque o que acontece? Esse desgaste que você tem na patela, normalmente, dependendo das suas avaliações médicas, tu teria que dar uma olhada, tá, Leila? Mas com um treino de força, a gente consegue melhorar e parar de ter esse desgaste. Sua musculatura vai começar a fazer o papel que hoje o seu joelho faz. E com isso, eu creio que um treino de força bem orientado, com um trabalho certinho de personal, eu creio que uns 6 meses você volta a pedalar. Ó, ficou aí, hein, Leila? Fica a dica. E justamente por você estar falando essa questão do treino de força, que eu vi a mensagem, eu acho que grau 4, ela disse, grau 4, então em menos de 6 meses, hein, Leila? Ela escreveu errado. Mas quando eu vi aqui, você falando sobre a questão do treino de força, eu já fiz o link, que é isso. As pessoas acham que, eu vou fazer só o spinning. Eu vou fazer só lá a dança. E não adianta, né? Tem que ter algo para suportar e para prevenir. Principalmente porque ainda tem uma coisa atrelada assim, Carol. As pessoas pensam assim, eu quero emagrecer. Normalmente o maior público que procura as academias são para emagrecimento. Normalmente. Aí a pessoa já logo associa o treino aeróbico a emagrecimento. Mas os estudos atuais têm mostrado que o treino de força e o treino de hipertrofia, ele é mais benéfico do que o treino só aeróbico. Então, o que a gente tem de conhecimento, que o ideal mesmo é você conciliar o treino aeróbico com o treino de força. Aí você vai conseguir potencializar e melhorar seus resultados em tudo. Em questão de lesão, alívio de dores, emagrecimento, ganho de massa, melhora de composição corporal, estética. Eu tenho uma gordurinha no bumbum que me incomoda. Tudo a gente vai trabalhar com isso aí. Bacana. E olha só, esse conhecimento todo, Fred, não adianta também só estudar, é prática, é o que você falou, né? Eu comento muito sobre a metodologia 70-20-10. 70% que a gente aprende é fazendo, não tem jeito. E você sente esse peso da prática na sua carreira? O tanto que foi importante as escolhas que você fez em termos de prática, onde você trabalhou? Como é que ficou esse equilíbrio? Não, Carol, eu acho que eu vou colocar 50-50. Por quê? Como eu já trabalhava na profissão e eu comecei a cursar, então tudo que eu via na teoria, eu estava aplicando na prática. Ao mesmo tempo real. Ao mesmo tempo. Então eu achei isso assim sensacional. Então eu tinha uma matéria, por exemplo, falando sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento motor. Eu aplicava aquilo nos meus alunos. Eu via o desenvolvimento junto. Então, assim, a teoria melhorou muito a minha prática. Porque eu já tinha uma prática, mas eu tinha uma prática sem teoria. Era uma prática, assim, do fazer por repetição. Aí eu fiz comigo e deu certo. Né? Que normalmente, quando a gente começa estagiando, é muito assim, no estágio. O que eu fiz comigo que deu certo, eu vou passar para o outro, que são as experiências. Aí, com a prática, você começa a entender que o que você fez que deu certo para você, às vezes não vai dar certo para o outro. E aí é onde a teoria vem e encaixa
perfeitamente no dia a dia. Mas a prática me deu algumas nuances que a teoria não dá. Como, por exemplo, tratamento com cliente, E como ensina isso na faculdade, né? Nossa, não tem como, Carol. Captação de aluno, a gente até brinca no curso de spinning que eu dou, no curso de ciclismo indoor que eu dou, da empresa Rock, eu ministro o curso, a gente tem lá que a gente chama de sistema TRACK, que fala sobre atendimento, aquele primeiro atendimento que você faz, depois o acompanhamento em atendimento, a clareza nas explicações, nos objetivos, isso tudo, quanto mais transparente você for para o aluno, ou para a pessoa que estiver com você, melhora o seu trabalho e mais você ganha ele como aluno. Tanto que hoje eu tenho alunos que estão comigo fazendo treinamento personalizado, eu tenho alunos com 15, 14 anos de treino comigo. Olha. Eu não tenho muitos alunos porque, graças a Deus, na minha carreira eu tive pouca rotatividade. Tem quanto tempo que você está na Street? Na Street vai para 6 anos. Então tem 6 anos que eu estou com você, que eu sou sua aluna. A gente está lá junto. Isso. E assim, você já fazia o spinning antes, né? Ah, eu já fazia antes. Você tinha uma vivência de um ciclismo indoor que não era tão bem detalhado, com metodologia tão precisa, e depois você teve o conhecimento, né? Ritmo, aí, por exemplo, saber que era importante ter o ritmo, prestar atenção no ritmo, né? Isso tudo a gente, dentro do que a gente traz dos conceitos, né? Que assim, tanto que hoje o nosso ciclismo indoor de Belo Horizonte, vou falar Minas Gerais, mas mais Belo Horizonte, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. São as 3 cidades referências em ciclismo indoor no Brasil. Olha, que interessante. E eu vou até estender isso um pouquinho lá para fora também, porque as metodologias lá fora, eles normalmente, a maioria não utiliza o ritmo da música como base de treino. O spinning mesmo não usa. Ele usa a metodologia de frequência cardíaca. Então, por exemplo, o cara pode botar lá uma música, por exemplo, Enya, vai te dar um sono, mas você tem que trabalhar na frequência cardíaca de 80%. E isso, 80% é alto. E você tocando uma Enya com sono. Então, assim, normalmente eles lá fora não tem muita coisa. A música, ela tá lá só só por estar. Se não tiver também, não tem problema. Mas aí a gente já desenvolveu isso aqui, que o treino, ele também vai ser condizente com a música. O ritmo da música vai influenciar totalmente no nosso treino aqui. Tem a ver com a nossa cultura também, né? Olha que interessante. Tem a ver. A nossa cultura é muito musical, né? Muito nessa parte, assim, mais alegre de ser, né? Bacana. E aqui, eu tô lembrando da pandemia, que era até uma pergunta que eu queria fazer. Como é que foi afetada a sua atividade dia a dia com a pandemia? E aí eu tô lembrando que você começou com as aulas online, né, ao vivo, e que perduraram por um tempo, mesmo depois, quando a gente voltou para a academia, você ainda mantinha lá o telefone fazendo a live. Isso. Então, Carol, a pandemia ela veio para quebrar alguns paradigmas, né? A princípio, quando veio a pandemia, acho que nos 2 primeiros meses todo mundo ficou meio que perdido. E eu acho que em todas as áreas, acho que praticamente, né? Exceto o pessoal que estava lidando na frente com o Covid, que não teve tempo nem de pensar. Mas todas as outras áreas, todo mundo se viu refém dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer nada, praticamente. Então, os 2 primeiros meses, eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Porque a minha cartela de clientes, de 30 clientes, caiu para 0. Tem que ganhar dinheiro, né? Tem que trabalhar, tem que pagar. Gente, assim, como é que eu vou fazer? Porque o trabalho de personal trainer, a gente ganha por hora aula dada. Então, se eu dou a aula, eu ganho. Se eu não dou, eu não ganho. Então, você não tem... É o serviço autônomo, né? Você não tem nenhum respaldo por isso. Spinning é por aula também, não é? Mas aí já... a gente ganha hora-aula, mas aí tem academias que você faz o contrato com carteira assinada, e hoje já tem academias que já estão adotando o contrato mesmo, sem carteira assinada, porque teve essa mudança na legislação há pouco tempo, né? Então pode. Então, por exemplo, na Street eu tenho carteira assinada, na outra academia eu não tenho. A outra academia é contrato. Mas aí você ganha a hora-aula. Aí normalmente quando é sem contrato, a hora-aula eles colocam um pouquinho maior. Né? Aí na pandemia, voltando, eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Aí quando deu ali no 3º mês da pandemia, alguns alunos já entraram em contato, falaram assim, Fred, não estou conseguindo ficar sem atividade física, eu preciso...
Falei assim, aí, então eu te atendo na sua casa. Eu comecei a atender os meus alunos na casa deles. Uhum. E com isso, uma reservazinha que eu tinha, que eu fui fazendo, eu investi em equipamentos. Eu comprei halteres, já tinha alguns, mas eu comprei muito. Para halteres, anilha, caneleira, colchonete, equipamentos funcionais. E aí comecei a ir na casa do aluno e atender. E eu também consegui, com isso, também trabalhar com a questão online. Que eu acho que isso não vai mudar não, viu, Carol? Eu acho que isso aí vai acompanhar ali lado a lado com o trabalho de atendimento pessoal, mas o online aí ele vai começar a crescer nesses próximos anos. Bastante. E aí, com o atendimento que eu consegui na pandemia desses clientes em casa, eu fazia as lives, né, do ciclismo, aqui de casa, que a academia me emprestou a bicicleta, eu consegui fazer isso. E eu comecei a captar clientes também através do ciclismo para atendê-los em casa. Porque tinha gente que queria pedalar e não conseguia. Eu falei, não, vamos fazer um trabalhozinho de reforço, isso já vai parar de doer. E aí eu comecei a pegar um público, comecei a treinar em casa. Esse público eu comecei a entregar resultado. Aí já entra a importância do estudo, de você estar sempre antenado. Porque você treinar em casa, sem equipamentos de academia, e você entregar resultado, você tem que estar bem antenado, senão você não vai conseguir. Sim. E eu consegui entregar resultado. E o aluno tem que estar muito engajado, né? Porque em casa tem muito mais possibilidade de você sair fora daquele planejamento. A única vantagem, Carol, porque é o seguinte, o aluno, o que acontece? Como eu vou na casa dele, então para ele faltar... Aí não tem jeito dele fugir, você tá ali, Você sai dentro da geladeira dele, né, Fé? Eu não vou fazer, eu já tô aqui na sua porta, aqui, ó. Toca com o bairro, eu tô aqui, irmão. Tem como. Vai pagar hoje de todo jeito, já tá lá. Então, assim, na pandemia, para minha área, não vou falar em geral, mas assim, eu acho que 50% da galera da minha área foi muito bem na pandemia, porque o número de clientes aumentou. Olha que interessante, era algo que não era esperado. Não era esperado. Quem deitou, eu brinco é isso, eu deitar em posição fetal e chorar e ficou lá, quem deitou e chorou e ficou, não foi pra frente, né? Exigiu abertura, mente aberta, olhar para a oportunidade. Ó, você tem ideia, no período de pandemia, eu fiz 7 cursos online. Naquele período de 1 ano e meio, eu fiz 7 cursos online para poder saber como que eu ia trabalhar online. Fiz cursos também para melhorar a questão do treinamento presencial, né? Questão de fisiologia, treinamento de hipertrofia, emagrecimento. Foquei muito nisso. Eu li 6 livros no período de pandemia, da minha área, tá? Como forma de conhecimento. Depois eu até listo para você o nome dos livros. Quem quiser tiver interesse, são livros que eu indico, é bem legal. E estudo atrás de estudo e produzindo conteúdo. Então, quem der uma passadinha lá pela minha página e ver, eu tenho muito conteúdo produzido para realmente estar ajudando. Eu tenho lá também nos meus destaques, toda semana eu coloco um desafio de atividade física, que é uma forma também de manter as pessoas engajadas no meu Instagram. Tudo isso eu fui fazendo esse curso, porque eu falei assim, não, eu não posso ficar parado, eu não vou, igual você falou, não vou deitar em posição fetal e ficar. Eu tenho que movimentar de acordo com o que o mercado está me mostrando. Então, fiz os cursos, atendimentos a domicílio, né? Ou em domicílio? Em domicílio, né? Não sei, vou olhar depois. Eu acho que é em domicílio. Então, ia até a casa dos alunos, dava os treinos, chegava em casa, fazia os cursos. Por um lado, foi bom porque eu passei um pouco mais de tempo com a minha família. Peraí, só a Leila tá perguntando a página, né, Leila? É o Fred Moraes, tá até aqui em cima, ó, Carolina, do lado do meu nome, Fred Moraes. Vou escrever aqui, pode, Carol? Pode, escrever. Eu só não sei fixar o comentário. Moraes Personal. Essa aí é minha página. Aí ela falou, a Leila foi em domicílio, tá vendo? A domicílio é na minha casa, em domicílio Obrigada. É na casa do outro. É em domicílio, né? A Maria que anda aqui com saudades da sua aula. Volta, Maria, bora, vamos lá pedalar, não deixa de fazer, não. Então, assim, na pandemia, para quem se movimentou, para quem se atualizou, para quem ficou vivo no mercado, foi muito bom, Carol. Foi muito bom mesmo. Eu até falo que as pessoas que trabalham na área de saúde, né,
Eu acho que para você também, você deve ter Oi, notado, eu ia deve ter falar isso, melhorado. foi ótimo. Não existe, abriu essa oportunidade de atendimento online, eu não atendo presencial. Nesses 2, 3 anos, eu acho que 2 pessoas me pediram presencial, mas assim, só por receio, continuaram no online. Pois é. Então, É, assim, o meu trabalho, claro que está aumentando a questão do, do online, está aumentando bastante, mas eu ainda acho que o meu trabalho ainda vai ficar por um tempo da presencial. uhum. Acho que A gente vamos botar. precisa, a gente quer sair de casa fazer exercício, tem isso, né? Pois é, vou É, botar 50-50, porque o que é, acontece? O tete a tete com o cliente, ainda na minha área, ainda faz uhum. o diferencial. Porque, por exemplo, eu tenho aluno de consultoria online, que é um aluno que eu monto o programa, envio para ele, ele faz, aí ele filma, ou tira fotos e manda, e eu vou solucionando as dúvidas dele e vou acompanhando o resultado mês a mês. Uhum. Tá? O aluno, para fazer isso, ele já tem que ter uma disciplina assim, absurda. Porque se ele Uhum. não for disciplinado, ele vai parar no meio do caminho. E aí você não consegue entregar É, resultado. Agora, se você for um aluno que você não se você não tem esse nível de disciplina, parta para o presencial. Ou sim. presencial em domicílio, ou na academia, ou em praças. A gente deve ter fez na pandemia também um projeto na praça, né? Eu e a outra Ah, professora Valéria. verdade, da aula na praça, né? Eu Eu lembro, falei que era de ela mais cedinho, não era? isso era de manhã e à noite, eram 2 horários. Então, assim, dava mais ou menos uma, uma média de 20 pessoas na praça, de manhã e à Olha noite. isso. E a gente cobrou um valor bem acessível, era um valor de R$ 10 por aula, por exemplo. Então, eu convidei uma outra professora, Valéria, para trabalhar e a gente foi. Também foi uma vertente que abriu no mercado da pandemia. E ela Olha, continuou fazendo esse trabalho na praça até hoje. olha. E tem que pedir autorização, Fred? Ou, assim, deveria, não sei como é que funciona. Eu creio que não, porque a praça ser pública, Aham, você pode usar. Eu acho que você não pode ter, por exemplo, eu não posso fechar a praça exclusiva para mim. aham. Aí eu acho que aí tem que ter uma Aberto. autorização. Mas É, como é aberto, qualquer pessoa poderia chegar e fazer, aham. né? Então acho que não tem que ter esse Tá? cuidado, não. A gente E também não é uma utilizava forma de dar rua nem nada. visibilidade, né? Sim, sim, nessa época também foi muito bom. Ó, pra você ter ideia, na época de pandemia, eu tinha mais ou menos 1.500 seguidores. Hoje eu estou com 2.078. Olha que maravilhoso. Eu ganhei uma média de 600 seguidores nesse período de pandemia, com o trabalho Olha. de conteúdos, trabalho de, né, que eu estava sempre Aham. postando, dando dicas, os Sim. desafios online, tudo. Igual eu falei, eu tentei abrir o leque dentro do que eu propus hoje. Dentro do treinamento personalizado, dentro do spin, eu tentei abrir um leque. E eu vou tentar levar esse leque o máximo que eu puder, que são fontes de renda que a gente tem que ter. Porque eu até brinco com a minha esposa e falo assim, se você perder uma, eu tenho mais 4. Quem só tem uma fonte de renda está mais perto de não ter nenhuma do que ter mais uma. Então, é isso, né? É Justamente. isso. Né? Fred, o que você mais aprendeu no seu período todo eu não vou falar só de carreira, que você tem a parte do atletismo também que influenciou ali, né? Mas nesse percurso todo, o que você mais aprendeu? O que você teria feito diferente? O que você deixa de dica para quem está começando, né? Para quem está buscando essa profissão? Então, o que eu mais aprendi? O que eu mais aprendi foi a cuidar do outro, a ter cuidado pelo outro, Uhum, em atender as pessoas melhor, em como eu poderia contribuir na saúde uhum, das pessoas. Que eu brinco assim, como é que eu vou falar? Nós somos médicos da uhum. prevenção. Então, por exemplo, quando a pessoa procura um médico, ela já está doente. Elas Sim. nos procuram para não ficar doente. Então, como eu estou lidando com o seu corpo, com o corpo do outro, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não te machuque, para que você não tenha nenhum tipo de lesão ocasionada devido ao meu trabalho. Isso é Uhum. cuidado. O que eu mais aprendi foi cuidar de pessoas nesse período. O que eu faria diferente? Isso aí, eu falo assim, se eu pudesse ter continuado o meu programa lá atrás, que era mexer com a parte acadêmica, eu teria feito.
Dá para voltar ainda, né? O Carol, eu não sei se eu tenho essa disponibilidade, porque Olha, se eu pensar assim, minha esposa, uma filha do primeiro casamento, 2 filhos agora, pequeno, né? pequenos, a minha, Estão virando o meu, estrelas do TikTok e do Instagram. é, assim, o meu trabalho hoje, eu levanto 4h40 da manhã e paro às 23 horas. Isso que eu ia perguntar, sua rotina. Então minha rotina é assim, levanto 4h40, E aí, o que tem 4h40 da manhã? então 5h30 eu tenho o primeiro aluno, né, de personal. Então, como 5h30 tem, então eu levanto, tomo um café, tomo um banho para chegar bem desperto, né, para atender. Então, aí são atendimentos a cada 1h, 1h15. Normalmente eu coloco 1h15, porque é 1 hora de atendimento do aluno e 15 minutos para me deslocar até o próximo. Uhum. Então, hoje eu atuo aqui na região mais da Pampulha e atuo também na região do Mangabeiras. É a Maria, você até perguntou onde você estava dando aula. Ah, Maria, hoje eu estou na Academia Street, que fica ali no Planalto, tá? Na Dr. Cristiano Cristiano Guimarães. Guimarães. E estou na Academia Companhia do Nado, que fica na Vitória Marsola, lá no Chita. Depois, se você quiser, também manda um direct, eu te passo os endereços, tá bom? Eu nadei na Direitinho. Companhia do Nado. Eu não comecei lá não, mas nadei alguns anos lá na Companhia do Nado, lá da Cidade Nova. No Cidade Nova, tem uma É. unidade lá, isso. Eu estou na unidade do Chita, né? Uhum. Mas é o mesmo dono, é o mesmo E aí dono você lá. tem esse transporte todo. Eu tenho esse De período de logística, né? locomoção, né? De Sim. logística, que eu tenho que sair, que eu tenho que pensar até na Moto, logística também do... Fred. É muito comum a Oi? gente ver moto, muito comum a gente ver professor com moto, às vezes para fazer esse movimento mais rápido, né? Seria, né? Mas como eu tenho que levar os equipamentos, eu vou de carro. Verdade. Então você precisa até de um tempinho maior. Perco porque eu não consigo cortar o trânsito, né? Então tem que pensar até minha logística de acordo com o trânsito também. Uhum. E que eu levo os equipamentos todos e 70% dos meus alunos não voltaram para a academia. E Olha falaram que só, não vão, ficar em casa. e falaram que não vão voltar, porque como eu consegui entregar resultado e a comodidade da pessoa estar em casa, ela prefere que eu vá até ela e faça o treinamento do que ela deslocar. Olha que Entendeu? ótimo. Então, assim, o Para quem tem que... filho, isso é muito bom, né? Porque às vezes não tem com quem deixar o filho, não tem como sair. Isso. Olha que ótimo. E eu falo que é o seguinte, Carol, às vezes eu trato o acompanhamento com o aluno, né? Normalmente é aluna. Normalmente a mulher ela tem esse cuidado maior que o homem. Aí começo. Aí daqui a pouco o marido vem e começa a fazer também, o filho vem também, aí vem a mãe, na hora que você vê, eu tô dando aula para 4, 5 pessoas no mesmo É uma aula horário. coletiva familiar. Isso, aí se torna um personal de grupo, né? Porque as pessoas começam a ver resultado e começam a entrar e fica interessante também. E também como o personal que a gente não é um serviço barato, e as pessoas têm que entender que o treinamento personal não é um serviço barato, mas ele ainda é mais barato do que você cuidar da doença. É. Porque também as pessoas param para pensar assim, não vou investir no personal não porque é caro, é caro. Gente, para a saúde nada é caro. Porque eu até falo assim, se você não tiver tempo para cuidar da saúde, obrigatoriamente no futuro você vai ter que ter tempo para cuidar da doença. E remédio, médico é caro. Então, assim, se você puder investir num treinamento personalizado, investe, porque eu tenho o exemplo da Mary, que está comigo há 15 anos, a Mary tem artrose em todos os ossos do corpo, tem 15 anos que ela convive bem, sem dores, e a gente vai levando. Então, assim, ela vê que o investimento dela é legal. Legal. Então, na pandemia, né, igual você falou, eu aprendi a cuidar de pessoas, né, cada vez mais. O que eu voltaria a fazer era a questão da parte Acadêmica. a parte acadêmica, que eu deixei para trás. Isso aí, se eu pudesse voltar lá atrás, é uma coisa que eu teria feito diferente. E de dica para a galera que tá querendo iniciar, e eu falo o seguinte, se você optou pela educação física, desce de cabeça. Estude e esteja preparado para estudar o resto da vida. E ter Porque disposição, senão, né, Fred? Que é isso, disposição. física e mental.
Olha só, sair de casa às 5h30 da manhã e voltar que horas? 23? Os 23. Então, assim, é disposição de dormir pouco, trabalhar muito, e aí você vai ganhar suficientemente bem. Não vou falar Sim. que é o melhor dos remuneramentos, não tá longe disso, tá? De remuneração, mas dá para mim viver bem com minha esposa e meus 3 filhos bem, dá uma qualidade de vida, mas é disposição, é correria, Sei. E me né? conta uma coisa, você dá com média quantas aulas por dia, englobando tudo? Spinning, professor, personal trainer? Então, tá na média de 14, É muito, 16 aulas. né? É, É. muita coisa. E é Né? isso mesmo, né? Contar pro pessoal que você dá, por exemplo, lá na Speed, você dá aula, você já sobe. Já sobe para dar um personal. E Isso. vai um atrás do outro. Que hora você almoça? Que hora você para para Então, lanchar? Como é que você faz esse esquema? então, aí que tá o negócio. Eu não paro para lanchar, né? Normalmente, o que eu faço? A minha alimentação hoje, eu consegui colocar ela dentro do meu deslocamento de carro, indo de um lugar para o outro. Nossa, Então, por de exemplo, forma saudável, Fred? porque eu levo minhas marmitas, né? Eu saio de casa Ah, com as legal. marmitinhas todas prontas, Aí, então, assim, minha esposa me ajuda, a gente faz Uhum. as marmitas, no meio da manhã, coloca as frutas, o iogurte, o almoço, que é sempre mais frango e ovo nessa linha, suco, boto tudo e vou alimentando. Então, por exemplo, eu saio de um aluno de 11 horas, meio-dia eu tenho que estar no outro. Então, eu tenho assim 1 hora onde eu desloco e almoço. Aham. Então, aí, às vezes, a fruta no meio da manhã eu vou comendo dirigindo de um aluno para o outro. Um barrinho de cereal após a aula, muito assim, alimentação. Isso é coisa bem prática e rápida. Ou seja, ô Porque, Fred, quem não gosta, não venha para profissão nenhuma, né? Não tem jeito, a gente não pode fazer aquilo que a gente não gosta. O objetivo do quadro até é esse, assim, é deixar, dar clareza para as pessoas que estão com a intenção de seguir aquela carreira, desmistificar, tirar a fantasia, o romantismo do que às vezes é a profissão. A pessoa tem que, é o que você falou, tem que entrar de cabeça, tem que saber o que tem de bom, o que tem de ruim, o que dá conta, o que está disposto a pagar, o preço que está disposto a pagar, né? justamente, Carol, é o que eu falei assim, isso é porque hoje no Instagram se vende muitas coisas, né? Hoje no Instagram se vende muitas promessas. Ah, me siga, faça um curso de 4 dias que você vai sair de R$ 1.000 para R$ 10.000 do dia para a noite. Eu fiz esses cursos também na pandemia. Então, E assim, aí? balela, balela, entendeu? Porque, assim, dá para fazer? Tem gente que consegue? Tem, mas tem um investimento por trás. Se você não tiver um Não investimento, você não aposta, né? consegue. Então, por exemplo, eu estava dentro de um dos cursos desse que eu estava vendo, para mim ganhar um investimento, por exemplo, de eu ganhar 8.000 por mês online, eu teria que investir 4, entendeu? Assim, então, é um investimento alto, não é um investimento barato, porque eu tenho que pagar uma empresa para produzir os conteúdos, né? Você aprovar os conteúdos, eu tenho que pagar não sei o quê, pagar uma coisa ali, Olha o que você nanã, vai contando, que você ser engajamento. professor não é só ser professor, você está fazendo muito mais, é muito além, é muito além. Muito além. Eu falo que ser professor hoje não é só chegar e dar aula, não. É. É realmente você cuidar da sua carreira, cuidar das suas finanças, cuidar do outro, né? Então, assim, é uma gama de cuidados gigantescas. O tempo Uhum. todo você cuidando. Eu acho que a única coisa que a gente não tem tempo é de cuidar da gente mesmo. A gente cuida tanto Caso de de outras receita de coisas. pau, né? É mais ou menos isso. É. Então, por exemplo, muitas vezes você vai encontrar um profissional de educação física que dá aula o dia inteiro e não consegue ter tempo de treinar, né? Às vezes não tem tempo de alimentar. Isso também é uma coisa que a gente tem que o tempo todo se policiar, né? Com os Sim, nossos treinos, a nossa alimentação, né? sim. Porque senão também você passa batido e aí você perde a qualidade de vida, que também não é o desejável, né? Uhum. Ô, Fred, muito legal. E eu não sei se você sabe, pessoal que está aqui assistindo também, eu fiz alguns meses atrás uma live com outro professor. E o legal é que a carreira, a profissão é a mesma, mas a carreira é completamente diferente. Você contou uma Ah, história hoje, e muita gente falava assim comigo, mas você vai chamar pessoas de profissão repetida? Vou, porque a carreira é diferente. A ideia é justamente essa.
é mostrar que os caminhos são muito diferentes. Então, foi com o Diego Melo que eu fiz, e ele contou que na pandemia, ele conseguiu fazer a transição. Ele deixou de ser professor de academia e abriu o estúdio dele. Então, é um outro caminho super legal. Eu tô até com um copo dele aqui, sem querer, querendo, Bom, do estúdio dele. Então, olha que bacana. Você mostrou um caminho que não tem nada a ver com o que ele mostrou. Não foi repetitivo. Você mostrou coisas completamente novas. Com certeza inspirou, vai inspirar quem mais for assistir a entrevista. E não é só quem está buscando uma profissão diferente ou entrando na educação física, não. Você deu um exemplo aí de energia, de determinação, de buscar fazer acontecer. Isso é muito importante, né? Com amor de eu ve- protagonismo de carreira, né? eu vejo isso muito forte, né? Independente da área que você vai escolher, e realmente fazer os testes, né, Carol, para você realmente não perder tempo na escolha, tá? Eu É, atendo muita gente que fala comigo, já adultos, né? A maioria dos meus clientes são adultos, às vezes falam assim, se eu tivesse feito esse processo de orientação de carreira antes, eu teria direcionado diferente. Mas aí que tá, dá para redirecionar. Mas quanto antes a gente tem esse olhar, melhor, mais rápido, mais consciência a gente tem de tomar a escolha de forma assertiva. eu falando isso porque que acontece? Se você faz esse teste, já vai bem direcionado para o que você quer, você vai ter 50, 60 anos para evoluir dentro da sua carreira que você escolheu. Sim. Se você tem que dar a guinada no meio, você vai encurtar esse tempo, vamos supor, pela metade. É muito mais difícil. Outra, à medida que você vai adquirindo responsabilidades na vida, né? Você casa, aí você tem filho, aí você tem mais conta para pagar, como é que você muda de repente? Fica muito mais difícil. Não é impossível de forma alguma, o brinco tem que ser o plano B, que a gente pode seguir com ele, né? E que deve seguir, mas esse olhar ele deve ser constante. A gente não pode jogar para debaixo do tapetinho ali as coisas que incomodam a gente na carreira, não tem que ter um olhar mesmo. E isso é saúde mental também, não deixa de ser. Eu falo que o que a gente vai mais ter durante a carreira são pontos negativos, né, Carol? Porque a vida mesmo te mostra essas dificuldades, né? Então, todo dia você vai estar, você vai ter que estar, opa, bolei, você vai ter que estar vencendo barreiras. Todos os dias. Então, o pessoal fala assim, todo dia você tem que levantar e matar um leão. Eu falo, pois é, eu mato 10, mato um não. Então, assim, é a disposição de matar mesmo 10 leões por dia, no outro dia fazer a mesma coisa, no outro a mesma coisa, sem deixar ficar desmotivado, ficar maçante, e lembrando que a gente está nas nossas mãos a saúde das pessoas. Não tem como. Legal. Então, é uma coisa que a gente tem que estar bem ciente quando escolher. Você olha, você está trabalhando com a saúde do outro. Então, você não pode errar e não pode brincar. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu errar na execução de exercício porque eu não aprendi ou porque eu não estudei, eu posso lesionar o outro. Isso é muito sério. E tem muita gente que não leva isso em concepção ao longo da carreira. Então, tem pessoas que às vezes escolhem personal por valor mais barato, mas não sabe como é que foi o caminhar dele na profissão, e às vezes acabam se arrependendo lá na frente. Então, tem que ficar muito, muito ligado, quem está escolhendo a profissão, escolha com amor, escolha com ciência de que você vai trabalhar com a saúde preventiva do outro. Isso é muito importante e demanda uma atenção extrema. Então, assim, não é montar um tipo de plano e fazer para todo mundo. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um plano. Né? Então, não pegou da minha colega, né? Porque minha colega ficou bonitona e ganhou massa, eu vou pegar o mesmo plano que ela. Isso, e hoje a internet está assim, ó, lotado. A pessoa coloca lá o shape, eu quero ficar com um shape igual o seu. Então me segue lá, o link e tal, você entra, aí você vai ver, todo mundo faz o mesmo treino, as mesmas coisas. Mas ninguém fala que, né, quantas pessoas conseguiram, quantas pessoas lesionaram. Isso aí ninguém coloca, né? Só coloca os resultados positivos, né? A internet tem muito isso, que o que deu errado eu não vou mostrar, não. Sou bobo, né? Então, o bobo que cai, né? Justamente. Então, basicamente, trabalhar com educação física é trabalhar com amor. Trabalhar com amor ao próximo. Basicamente é isso. Uma pergunta antes da gente ir. Sente falta de nadar, da natação ou não?
Nossa, Carol, isso é uma pergunta boa, hein? Eu sinto falta, mas não para competir. Eu sinto Uhum, falta para desestressar, você acredita? acredito. O fato de você estar com a cabeça dentro d'água, Aham, aí faz assim, ó, tuf, aí você não escuta mais nada do planeta, sabe? Então, esse é um momento que hoje eu sinto falta para o relaxamento. Não tenho uhum, vontade de voltar para nadar assim para competir, não. Porque sim. realmente um estresse muito grande, Uhum. físico, emocional, tal. Tenho vontade, não. Mas quem Põe tem, no plano quem, 2022 aí, quem sabe? o quê? Quando você voltar, pelo menos para desestressar, arrumar duas Ah, vezes por semana aí, não, isso aí com certeza. Igual 2022, igual eu voltei para academia lá em cima, tem natação, né? Aí agora não voltar a nadar. viu? Não tem mais desculpa, hein? Só mais uma Tem coisa para não. você fazer, só mais uma. Só mais uma. A gente acha um horáriozinho tranquilo. É, você vai achar. Você Normalmente falou que termina o quê? 23, né? Estende até é, meia-noite. É, aí normalmente estou dormindo de meia-noite até umas 4h40. Então aí eu se eu posso nadar é, esse horário? é. Tranquilo. Ai, Fred, obrigada. Foi ótimo, viu? Ótimo mesmo, muito bacana. Tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, algo que você queira trazer? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Quem está participando aqui com a gente? Acho que eu respondi todas as perguntas que fizeram. A Lívia, legal bate-papo, obrigada. A Isa chegou a entrar, a gente respondeu todo mundo. Entendeu? Respondeu que a Show. Maria Cândida, a última foi sobre a aula de spinning, onde você estava dando aula. E quem tiver mais perguntas também pode mandar no direct, né, Fred? Eu vou colocar seu e-mail, seu telefone também, seu link na descrição aqui do vídeo, porque eu vou baixar, vai ficar salvo no nosso Instagram. Não sei se vai ficar no seu, mas no meu vai com certeza. E eu vou mandar para você o link. Então vocês podem ficar à vontade. Aí, Mônica, obrigada. Ó, foi ótimo. Liga para o Fred, Mônica. Então, vai ficar gravado e vocês podem compartilhar também com quem puder se beneficiar aí com as informações. Tá bom? Carol, também só agradecer. Acho que a gente abordou, né? Não sei se ficou realmente alguma coisa para trás, mas se ficou também, a gente faz outra live, não tem Nem problema. faz outra, tem papo. Faz outra. Só chamar, que tem muita coisa bacana para fazer. Galera, para quem gosta de atividade física, esse ano a gente vai ter alguns eventos de spinning que eu vou estar divulgando lá na minha página. Se você nunca foi, vá a um evento de spinning muito legal. Tem colocando dicas, tá? Sobre atividade física, sobre alimentação lá na página também. Só seguir, tem muita coisa bacana. Comecei a fazer os desafios online, que são desafios que você faz em casa. E desafios constam com grupos específicos no WhatsApp. Você entra para o grupo. A gente tem dentro desse grupo, a gente tem, além do desafio ter as metas, por exemplo, a gente fez o desafio da prancha. Então tinha um desafio você começava com X segundos de prancha e ia aumentando até dar os 30 dias. E aí tem premiação, tem muita coisa legal. E tudo por preços assim acessíveis de 20, 30 reais, coisas baratas, para poder realmente estar motivando o pessoal a Incentivar. fazer atividade Tem Bike física. Bus, né? Super legal também. Vocês já viram, gente, as aulas de spinning dentro de ônibus? Fred é desses, tá? Muita coisa bacana que a gente tem para 2022. Tem os desafios, tem tudo. Qualquer dúvida também, né, Carol? Podem estar me chamando lá no Instagram, mandando direct. Se gostaram, aí pede para a Carol de fazer outra live aí com Vamos vários fazer. assuntos a abordar. E só para falar que o futuro da profissão, Carol, que eu vejo assim, para a nossa profissão, um educador físico, é o futuro presencial e online. A gente vai ter que trabalhar com os dois. Igual eu te falei, eu acho que o presencial ainda vai existir, principalmente a gente brasileiro, que a gente depende muito dessa coisa do contato, do tete-a-tete, do estar Sim. perto. Lá fora menos, né? Na Europa, Estados Unidos menos, mas o brasileiro demanda muito isso, da coisa Sim. do tato, do contato. Então, assim, eu vejo que o presencial ainda vai ficar muito forte durante muitos anos, mas o online tá vindo junto, e você tem que acompanhar. Pois é, eu tô lembrando aqui, eu tive o Covid e foi brando, eu não tive sintoma, né? Então eu fiquei em casa uns 15 dias. Ali eu me beneficiei das aulas online. Eu fazia enquanto eu estava em casa. Mas quando acabou, aí eu me descobri também, me conheci, né? Foi importante eu me conhecer, eu preciso desse teste a teste. Então eu saí para ir lá na aula.
Ai, Mas é tá legal vendo? demais. É isso. O outro lado também precisa existir, porque tem gente que tem esse perfil, prefere estar em casa. E é É, bom que vocês vão abranger isso tudo. e assim, aí dentro do perfil que você tem, se você é mais disciplinado, você quer uma consultoria online, em casa ou presencial, defina o seu perfil, É, contrate o profissional ideal e traça. para Eu, seguir, né? eu até brinco assim que o pessoal da minha, dos meus alunos, né, fala que a gente entra pro time 4F. Ai, ó. Aí quem não sabe, eu vou explicar o que que é o time 4F. Ah, Que são os 4 Fs que você tem que ter na sua vida. Você carregar para a vida toda. Que ah. é foco, para tudo você precisa de foco. Força é o segundo F. Por que força? Eu tenho que ter força de vontade de ir, força de vencer, força de fazer, força de força física mesmo, né? Aham. Temos que ter fé, porque sem fé a gente não vai a lugar nenhum. O que que é a fé? É você acreditar num sobrenatural que vai acontecer. Ponto. Uhum. E o último F, não menos importante que os outros três que eu citei, é o frete personal. Tranquilo, Ah, não é? Que aí também não pode faltar, né? é verdade. Se o Eu gado é tô boa em essa, quatro né? F porque tem 4 pessoas com o nome F participando do projeto. O que que é? Tá vendo? Peguei o gancho. Bacana, gostei. Essa foi boa, né, Carol? Foi Foi uma ótima. sacada, foi uma sacada de marketing também que eu tive durante a pandemia. Fazendo os cursos e tal, eu pensei numa coisa que, para identificar o marketing da minha profissão, assim, dentro que eu queria passar para os meus alunos, que é essa questão do foco, força e fé, e o crédito É. personal, que não pode faltar. Ah, adorei. A Fabi tá pedindo para deixar a live salva, vai estar salva no meu Insta, Fabi. Eu não sei se vai baixar para o Fred também, mas no meu vocês vão ter acesso. E eu vou postar também no canal do YouTube, que é o Você Faz o Quê? Onde tem todas as outras lives que eu fiz também. Eu vou colocar lá e mando para você, Fred, também, para você poder compartilhar, tá bom? Tá. Manda o seguinte, compartilha. E, ô Fabi, sei lá que você é enrolado e volta para academia. Tá ótimo. Fred, foi ótimo. Obrigada mesmo, viu, gente? Obrigada quem ficou com a gente aí, quem já passou. Como eu falei, vai estar gravado, vocês podem ficar à vontade para divulgar, tá? Foi muito bom, Fred. Carol, Olha só, obrigado. 6 anos de aula com você e eu não sabia da metade disso tudo aí que você contou. Não é? A Muito gente tem pouco legal, tempo para né? conversar, né? Não tem. Mas é Já bom, sangue nos foi olhos, bom. chega, já quer malhar. Foi Foi muito ótimo. bom. Agradecer pelo Obrigada, convite. viu? E sempre que precisar, pode chamar que a Tamo gente está à junto. disposição. Combinado. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada. Ó. Boa noite. Ó, o Gustavo entrou agora. Gustavo, E, perdeu. O Gustavo? Fred disse que vai fazer aula de. Vai entrar na aula de axé agora. Tá com esse projeto aí, 2022 tá escrito, tá? Ui, tô fora. Esse negócio de axé não é comigo, não. Um beijo pra vocês, viu? Beijo. Com Deus. Obrigado. Tchau, obrigada.